boa noite, bem-vindos. Meu nome é Mônica, eu sou coordenadora da comunicação da Associação Médico Espírita Serra Azul, a AME Serra Azul, e hoje a gente está com o Luiz Augusto, que é o presidente da AME Serra Azul, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante trazido por Joana de Ângeles. Para a gente começar, boa noite, Luiz. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos também aqui conosco. Eu separei um trecho, na verdade, um capítulo do livro da Joana de Ângeles chamado Vitória sobre a Depressão. Um livro muito interessante. E o tema fala sobre ação. E eu, ao ler esse tema, eu fiquei refletindo. E aí eu fui na palavra buscar o que significaria abnegação, e abnegar seria renunciar mesmo em favor de algo, em favor de um ideal, em favor de uma pessoa ou de pessoas. E nós, nesse momento, estamos vivendo um momento de abnegação. Estamos deixando de viver as nossas vidas como vivíamos, estamos em casa com os familiares e olhando por um novo ideal, talvez o ideal de união de família, do movimento. E eu achei essa página muito bacana por conta disso, por falar de abnegação. E para a gente dar início, vamos fazer uma leitura, e eu escolhi do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 8, que é uma mensagem do Espírito da Verdade. E ele nos diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder sobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa máxima, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a criatura e a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o espírito se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. E aí o nosso mensageiro, o Espírito de Verdade, trazendo a nossa página de abertura. Você faz a prece inicial, Luiz? Jesus amado, nesse instante, da tua presença, dos bons espíritos, a fim de que possam nos inspirar e possam apacentar a todos os nossos corações aflitos, ansiosos, apreensivos, com tudo que tem acontecido conosco ultimamente. E que essa mesma paz possa permanecer aí com você, Mônica, e com todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Olha só, gente. Então, o livro é esse aqui, ó. Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles, Paulo Pereira Franco. E o capítulo é o capítulo 7. Justo a fala da abnegação. E eu achei muito interessante, repito, por quê? Porque está sendo difícil para mim, né? Eu tenho uma vida muito corrida, como todos sabem, eu sou médico, então eu vou para vários lugares, né? A Cristina também vai para vários lugares, e nós, atualmente, estamos em casa, eu estou em casa com a Cristina, com o Rodrigo, e a minha filha veio para cá, eu estou com a minha netinha, estou com da minha filha aqui também em casa. E estamos convivendo juntos, cada um tendo que renunciar um pouco de si em favor dessa coletividade, em favor da família. Então, vocês, está sendo difícil para mim? Está sendo difícil para mim.
Então, eu fui buscar em Joana de Ângeles, talvez, as respostas e, por que não dizer, um certo consolo em relação a essa apreensão de estar convivendo mais de perto comigo mesmo, com os meus familiares, os conhecendo mais a fundo, tendo que espaço, tendo que dividir momentos, e talvez eu não fazia isso antes, e agora eu esteja fazendo. Joana começa assim: lucigênito, o ser humano. Quando ela fala lucigênito, que nós, seres humanos, somos provenientes do ser de luz, que é Deus. Então, lucigênito, o ser humano, possui em germe a tendência para a abnegação. Ou seja, todos nós, independente da nossa moral, independente da nacionalidade, segundo Joana de Ângeles, temos uma tendência à abnegação. Esse devotamento fraternal e sacrificial em favor de um ideal enobrecido ou de outra criatura. No caso, nós estamos renunciando à nossa liberdade em favor do coletivo, né? Vamos pensar que estamos renunciando à nossa liberdade em favor do coletivo e em favor agora da nossa família, conviver mais de perto com os nossos. E Joana continua: sentimento relevante exterioriza-se a rigor em todos os atos morais, pela maneira como se conduz o indivíduo. Sempre aspira ao bom e o mais saudável para todos, envidando esforços para que se consumem esses anelos de beleza e de harmonia. E ela vai continuando. A abnegação é filha dileta do amor. Olha que coisa bonita. A abnegação, ou seja, a renúncia em favor de um ideal. A renúncia em favor de uma pessoa, em favor da nossa família, ela é filha do amor. Eu acho isso muito bonito. Que se desdobra em serviço, ou seja, a abnegação ela é filha do amor, mas ela se desdobra em serviço. Então, o fato de eu estar em casa, o fato de eu estar com a minha família, o fato de eu não ir à rua, isso me retorna em serviço. Eu estou trabalhando com o meu crescimento pessoal, em favor da união da minha família e em favor do coletivo. Isso não deixa de ser serviço, né? E ela continua. Deixa eu ver que agora eu me perdi aqui. A abnegação é filha do amor, que se desdobra em serviço, dando o crescimento íntimo daquele que o cultiva. Então, na medida que nós estejamos cultivando a nossa abnegação, a nossa renúncia em favor de um ideal, qual é esse ideal atualmente? É o ideal da vida, é o ideal da saúde, né? Então, nós estamos cultivando essa abnegação e isso nos enriquece, segundo as palavras de Joana, né? E ela continua: quando se instala na conduta, deixa de ser sacrifício para constituir-se um prazer altruísta. Ou seja, nós todos não estávamos acostumados a renunciar tanto, né? Nós renunciávamos, sim, alguma coisa pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas nossas esposas, em nome do nosso trabalho, em nome de um ideal de uma saúde, não tanto quanto agora. Essa prática diária, essa renúncia diária, está fazendo com que isso tende a virar um costume. E virando um costume, ela deixa de ser um sacrifício, né? Um sacrifício para ser um hábito saudável, em renunciar a mim mesmo em favor de um ideal, em favor do próximo. Então, ela deixa de ser sacrifício para constituir-se um prazer altruísta, que enriquece o seu agente, estimulando ao incessamento onde quer que seja. E ela continua: nunca se exibe, nem se permite a ação que o evidencia como comportamento de qualidade superior e chama atenção. Ou seja, né, a gente precisa fazer o alarde, não há necessidade de anunciarmos. Estamos abnegando, estamos renunciando, ou cobrar de outrem essa própria abnegação. Estamos gravando esse vídeo aqui e, obviamente, não é para fazer o alarde sobre a possibilidade de Cristiano nem da Mônica, mas a gente refletir o quanto é possível a gente praticar a abnegação. E se não a praticarmos, como está sendo enriquecedor para cada um de nós. E ela continua: é discreta a abnegação, né? É discreta e afável,
nunca se permitindo embaraçar o beneficiário com o seu devotamento, mas antes caminhando ao seu lado na condição de apoio fraterno. Vamos em frente. A sociedade dignifica que a abnegação se apresenta no contexto dos comportamentos que lhe dizem respeito, porquanto demonstra que a fatalidade do progresso é impostergável. O que Joana quer dizer com isso? Que através da abnegação de cada um de nós, né, a abnegação, a minha abnegação, a abnegação da Mônica, a abnegação de vocês, a renúncia de vocês em favor do coletivo, em favor da família, traz uma sociedade melhor. Então, estamos no momento de transição, estamos passando um momento difícil, mas, com certeza, esse momento difícil e essa fase de abnegação de cada um de nós vai trazer um grande benefício para a nossa sociedade. E aí, Joana traz um parágrafo que me deixou assim, não perplexo, mas eu fiquei surpreso, quando ela diz assim, ó, felizmente, o número de pessoas abnegadas no orbe terrestre é muito grande, ampliando os horizontes da esperança e dignificando o processo de desenvolvimento ético-moral, graças ao qual as lutas se transformam em degraus de acesso superior ao amor inefável de Deus. O que eu pensava e o que a maioria pensa, né? Nós estamos no planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. Esse é o nosso raciocínio. Mas ela vem nos dizer que, felizmente, o número de pessoas abnegadas no orbe terrestre é muito grande. Então, existem pessoas que praticam a renúncia em favor do próximo, de várias pessoas, ou de uma coletividade, que nós absolutamente não sabemos. E essas pessoas continuam no trabalho, né? Ou seja, elas continuam trabalhando em favor do próximo em silêncio. Então, isso me deixou, de uma certa forma, perplexo, surpreso e feliz, sabendo que existem muitas pessoas que nós não sabemos que praticam a renúncia, aliás, muita gente. E ela continua. Você quer comentar alguma coisa, mãe? Não, esse parágrafo também me chamou muita atenção, porque são os anônimos, né? São aqueles que não levantam a bandeira das suas atitudes, mas vão ali no dia a dia mitigando o sofrimento do outro, se doando tempo, doando palavra, doando gestos de carinho, e que às vezes a gente passa, não percebe a grandeza desses atos. E, na realidade, são eles que estão sustentando esses momentos difíceis que a gente está passando, né? E Joana deixa claro isso. Plenamente. São esses abnegados, essas pessoas que praticavam a abnegação e continuam muito mais praticando a abnegação, estão nos sustentando, dando força para que a gente continue. E nós nem sabíamos disso, né? Porque nós, muitas das vezes, estávamos olhando para os nossos próprios umbigos e achando que estávamos fazendo alguma coisa de tão bom, né? Exato. Estamos fazendo, mas agora a gente sabe o quanto era necessário e é necessário estarmos em contato com a nossa família, em contato conosco mesmo, né? Em renúncia à coletividade. A gente renunciava aos nossos familiares, mas renunciar à atividade, como está havendo esse movimento do Fique em Casa, aí já é outra conversa, né, amor? E aí vamos lá. Enquanto campeia o egoísmo e a perversidade, ceifando incontável número de vidas, em demonstração de primitivismo aplaudido pela alucinação momentânea, a gente sabe que a assessoria de imprensa do mal ela é muito melhor, ela ainda está agindo muito melhor do que a assessoria de imprensa do bem, né? Por isso que a gente vê a relevância do mal sempre na imprensa, sempre nos meios de comunicação, e é difícil a gente ter uma notícia de uma pessoa em renúncia em favor de alguma coisa, em favor do bem. Não é verdade? Não dá ibope. Oi? Não dá ibope. Ibope, exatamente, né? Em demonstração de primitivismo aplaudido pela alucinação. Milhões de espíritos nobres silenciosamente instalam os padrões da abnegação e do lamento nas paisagens virgens dos corações, que amam e aspiram pela conquista da felicidade
sem jaça, felicidade sem mácula. Ou seja, por mais que venhamos a praticar o mal, por mais que deixamos de praticar o bem, existe uma espiritualidade que está ao nosso abnegadamente nos esforçando para tentar nos reconduzir ao caminho do bem e, por que não dizer, conduzir a humanidade no caminho do bem. Não é isso, mãe? Com certeza. Chamando a atenção a vulgaridade e o crime, com a ideia de que o dever e a harmonia moral das criaturas encontram-se muito distantes da realidade. Olha só, eu vou repetir. Chamando a atenção a vulgaridade e o crime, dão ideia de que o dever e a harmonia moral das criaturas encontram distantes da realidade. E Joana vem nos dizer que isso não é verdade. Mas, como a gente acabou de falar, né, o mal tem uma influência ainda muito grande na nossa sociedade, até por conta da afinidade, né? Constituindo-se uma verdadeira utopia a expectativa de vê-los dirigindo as mentes e os corações no rumo do equilíbrio. E ela continua. Jamais, no entanto, houve tantos espíritos negados. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, Mônica. Jamais, no entanto, houve na Terra tantos espíritos abnegados. Meus amigos, estamos vivendo um momento de vários espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, em momentos de abnegação, cada um fazendo a sua parte. E isso é importante. Que se empenham na construção dos objetivos relevantes a que se propõe, como ocorre na atualidade. E ela continua. Exemplos engrandecedores de heróis e de santos da abnegação. Vivenciam nestes momentos a entrega total a Jesus. Qual foram Francisco de Assis, Vicente de Paula, Teresa de Ávila, Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá e incontáveis servidores do bem. Também encontramos esses missionários da abnegação em todas as áreas do comportamento humano, na ciência, na filosofia, na política. Sim, amigos, na política. Apesar da gente criticar tantos políticos, existem políticos honestos, bons políticos e que tentam fazer a parte deles, né? Na economia, na arte, demonstrando a inevitável ascensão moral do espírito. Aí ela continua. Cientistas abnegados aplicam a juventude em experiências grandiosas, na busca de solução para os magnos problemas humanos. Não é isso que estamos vendo nesse momento? Uma corrente mundial de cientistas, de médicos, né, tentando solução para essa pandemia mundial. É isso, exatamente isso que está acontecendo. Com certeza, estão renunciando às famílias, estão renunciando ao seu tempo de lazer em favor da humanidade. Nós estamos tendo esse exemplo agora desses abnegados cientistas em favor da nossa cura, do nosso bem-estar. Não é isso? Ei, Luiz, a gente tem também, se a gente for comparar esse momento com momentos passados, a gente sabe que nessas grandes crises planetárias, né, não ocorreu como na Segunda Guerra Mundial, que afetasse tanto o nosso hemisfério, né, o nosso Brasil, mas aquele movimento todo fez com que a ciência desse uma alavancada evolutiva, por conta de todas as dificuldades que surgiram. E a gente está vendo esse movimento novamente. E a ciência aí dando braços, né, com toda a humanidade para poder propor e conseguir aí o que ela fala, né, solução para os magnos problemas humanos. É exatamente essa força que a gente vê e que periodicamente a gente vai em ciclos, entrando em crises e ressurgindo dessas crises. E, claro, né, ressurgindo evoluídos, um pouco melhores do que éramos antes. E o interessante disso, não há fronteiras quanto à religião, não, a partido político, todos trabalhando abnegadamente da cura em favor da busca, né, do lenitivo para todos nós nessa pandemia. Aí Exato. Não há americano, não há chinês, não há partido político, não há opção sexual,
o fundamento é todos nós agora, nesse momento, estarmos unidos, aqueles que não estão à frente da ciência propriamente dita, mas fazendo a nossa parte, nem que seja em oração, não é Sim, isso? mesmo. E ela continua, conseguindo modificar as estruturas, então, vigentes, e abrindo espaços irisados de luz e de bênçãos, proporcionando alegria de viver e valiosos tributos para a mudança das dolorosas situações. Foi exatamente isso que você acabou de falar, Mônica. E está lá na lei, e está lá no Livro dos Espíritos, da lei de destruição. Não é isso? Isso. Pensadores sábios permanecem fiéis aos seus paradigmas, de sorvendo a amargura em face do conteúdo superior de que são portadores as suas mensagens. Ou seja, muitas das vezes as pessoas que tentam trazer uma palavra de conforto, uma palavra, ou tentam mudar digamos, esse comportamento de manada, a maledicência e a frieza, eles são linchados, né? A gente vê verdadeiros linchamentos pela internet, pelo WhatsApp, e às vezes a pessoa quer dar uma palavra quer mandar uma mensagem de reconfortante, de amizade, e ela é achincalhada do meio virtual. A gente presencia isso, né? Muitas das vezes é melhor você calar do que você ser achincalhado, às vezes, é claro, né? E a gente eu gosto muito quando você fala, Mônica, que nós precisamos nos posicionar, não é isso? Exatamente. Enquanto triunfa a vulgaridade e a mesquinhez, demonstrando a confiança irrestrita nas propostas que libertam da igreja e a promiscuidade, lecionando beleza às gerações novas. Isso nos faz do Chico, o quanto Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele foi achincalhado, Divaldo Pereira Franco, Dulce e tantos outros, até o próprio Papa Francisco, né? Ele sofre críticas tremendas dentro do meio dele quando ele quer falar alguma coisa que não seja dentro daquele dogma, dentro daquela realidade arcaica, ainda arcaica da Igreja, né? E assim vão pastores e outros novos pensadores e livres pensadores, né? Aí ele continua: religiosos ilustres confundem-se com o povo nos labores da solidariedade, transformando-a em ferramenta de socorro, em vez de formulações teóricas e dogmas proibitivos, auxiliando no crescimento espiritual das massas. Mas aí a gente vê a religião como ferramenta, e aí a gente vê a pessoa praticando a espiritualidade, ou seja, o sentimento de religiosidade já penetrou essa pessoa já vivencia, né, esse sentimento, e aí sim ele trabalha com a religião dele como instrumento do bem, e não como instrumento para separar pessoas, ou, enfim, para qualquer tipo de movimento que não seja um movimento do bem. Aí nós nos referimos àqueles realmente espiritualizados, né? Quando você consegue fazer uma expansão de consciência e ver que a religião por si só não salva, né? O que salva são as pessoas terem consciência das suas importâncias, da sua vivência, né? da sua atuação em sociedade, do compromisso que elas têm com cada ser que está vivendo ali junto com elas. E quando esses líderes religiosos conseguem ter esse entendimento, quer dizer, essa abertura de visão, eles conseguem atuar muito mais fortemente, né? E serem muito mais fiéis aos ensinamentos do Cristo. Exatamente isso. E muitas das vezes eles são assassinados, né? Aí eu também me lembro de Martin Luther King e o próprio Gandhi, né? O próprio Gandhi, entre tantos outros que foram assassinados porque queriam absolutamente transformar a sociedade, mostrar que realmente somos todos iguais, né? Enfim, falar do bem. Isso incomoda realmente a muita gente, né? E ele, então, é a prática da espiritualidade. E nós somos espíritas, né? Nós somos religiosos, nós somos cristãos, mas há pouco tempo o Haroldo do vídeo muito bacana, e que ele fala que tem um espiritismo para fora e tem um espiritismo para dentro. O espiritismo para fora
é aquele espiritismo que nós praticamos na Casa Espírita, damos o passe, fazemos as palestras, estamos aqui falando com vocês. E qual é o espiritismo para dentro? Vivência da doutrina espírita. Tem muito dessa fala do Haroldo num dos vídeos recém-lançados por ele. Ele fala exatamente isso. Temos dois tipos de espiritismo, né? O que está para fora de nós e o que está para dentro. Nesse momento, qual o espiritismo que está prevalecendo, né, mãe? Pois é, isso tem me preocupado. Executivos experientes colaboram com equipes especializadas, buscando soluções para as crises que rompem com frequência o sofrimento dos membros das empresas em que trabalham. Aí eu me lembro do Bill Gates, né? Quando o Donald Trump resolveu brigar, né, com a OMS, dizer que não iria mais contribuir com a OMS, o país que mais contribuía financeiramente com a OMS depois da Inglaterra, veio o Bill Gates falando que o Donald Trump estava equivocado e que ele deveria, né, continuar contribuindo com a OMS, assim como o próprio Bill Gates. E aí nós soubemos, que depois dos Estados Unidos e Inglaterra, o Bill Gates é um dos maiores colaboradores do ponto de vista financeiro com a OMS. Quer dizer, um dos homens mais ricos do mundo, se não me engano, pode ser, acho até o mais rico do mundo, dando essa grande colaboração. E silenciosamente. Eu não sabia. Você sabia disso? Não. Eu absolutamente não sabia o quanto o Bill Gates, e assim como tantos outros empresários estão aí metendo a massa, né, nesse momento, em favor da coletividade. E outros que já faziam Sim. isso e continuam fazendo. Artistas imbuídos do ideal de beleza entregam-se a de enriquecimento intelectual e emocional, acreditando que é possível a mudança das atuais penosas situações terrenas, mantendo o encantamento e a alegria dos grupos sociais. E aí também, se a gente for no Facebook, a gente vai ter a oportunidade de ver vários artistas, né, dando a sua palavra, o seu depoimento, lendo poemas, né, poemas lindíssimos, Falabella declarando poemas, o próprio Pedro Bial traduzindo poemas ingleses. Acho que vale a pena a gente, nesse momento, parar para ouvir esses caras também, né? Quer dizer, o quanto eles estão contribuindo. Músicos, se não me engano agora, o Rodrigo acabou de me chamar, está tendo, né, ao vivo aí, vários em favor da OMS aí, né? Então, o quanto a contribuição dessa galera toda aí, desse pessoal que está na mídia, desse pessoal que está à frente, tem vários seguidores. Isso é muito importante. Esse é o movimento do bem, né? Políticos honestos que existem são fiéis aos propósitos que os levaram aos altos postos administrativos das comunidades, embora assinados e combatidos. É aquela história. O político honesto que tenta fazer a coisa da melhor forma possível, que não se tenta corromper, ele, como diz aqui a nossa querida irmã Joana, eles são malsinados e combatidos. E a gente vê isso, né? Na atualidade, verificamos isso na atualidade e já verificamos outrora. Insistem em... Faltam 10 minutos, Luiz. Oi? 10 minutos. Ok, vamos lá. Insistem em manter os comportamentos ilibados, tornando-se exemplos respeitáveis para aqueles que os elegeram. Companheiros de jornada terrena trabalham com afinco as consciências aturdidas, esclarecê-las em atestados de inequívoca honradez, demonstrando confiança no futuro, embora o presente assinalado pelos transtornos morais de alta gravidade. Parece que ela escreveu para o momento agora, né? Parece muito atual. Está vendo para o momento agora. E, na verdade, companheiros de jornada terrena trabalham com as consciências aturdidas, buscando esclarecê-las em atestados de inequívoca honradez, demonstrando confiança no futuro, embora o presente assinalado pelos transtornos morais de alta gravidade. E ela vai, eu vou pular um pouco o texto dela,
para o último parágrafo, que diz o seguinte: ó, quando te seja possível, envolve-te na abnegação e o influxo, tendo certeza de que a saúde integral fará parte da agenda de realizações pessoais no trânsito da evolução, sem qualquer possibilidade de transtorno. No caso aqui, vou falar de depressão, de transtorno depressivo, mas a gente pode falar em prol da nossa saúde mental. Então, resumindo a história, quanto mais abnegados, quanto mais nós renunciarmos a nós mesmos, melhor vai ser a nossa felicidade íntima e a nossa paz interior. Jesus já falou isso, né? Renuncia-te, coloca a cruz nos seus ombros e segue-me. Não foi isso que ele falou? Então, esse é o recado de Joana de Ângeles, e vamos praticar a abnegação conosco, a abnegação com a nossa família, com os nossos, e a abnegação coletiva. E aí Foi nós ótimo. Encerramos a nossa contribuição. Luiz, eu fiquei impressionada de como... Muita paz. Oi, Mônica, desculpe. Não, eu fiquei assim, impressionada de ver como nesse texto ela aborda tudo que a gente tem dentro do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, principalmente na questão do Cristo Consolador e no capítulo 13, quando ele fala, né, Kardec vai trabalhar, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, como ela aborda a questão que Kardec trouxe, né, através dos espíritos, falando da necessidade da caridade pura, né, essa caridade mais ampla, não só a caridade material, e como ela vem reforçando o nosso trabalho interno, mas não o trabalho interno egoístico, né, de dizer, eu tenho que ser melhor porque eu preciso de uma vida melhor. Não, é o trabalho interno de abertura para o outro, de você reconhecer a grandeza que também existe no outro. E que se a gente juntos, né, pudéssemos trabalhar abnegadamente, usar o que ela traz aqui, né, a abnegação, e qual é a outra palavra? O devotamento nas nossas pequenas atividades, o quanto isso ajudaria a engrandecer a nossa evolução terrena, né? De todos nós. O que a gente está vendo hoje na sacudida que o planeta está dando, né, que a própria natureza está dando em todos nós, essa necessidade, esse despertamento para essa vida mais amorosa, mais fraterna, mais companheira, mais igualitária. Bem, Joana é sempre muito atual, né? Gente, fiquem com Deus, fiquem em paz, né? E vamos renunciar ao nosso egoísmo, né? Ao nosso orgulho, potência, e vamos nos amar mais, né? Acho que é isso que é importante para todos. É isso aí. A prática. E a prática, né? Porque está sendo um momento muito difícil, mas vamos praticar a abnegação e o devotamento. Mas abraço vai dar a todos certo. e todas. Vai dar certo, vai dar certo. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.